Neste episódio, que eu recomendo fortemente que você divida em duas partes, mas que ainda assim está muito sensacional, Diego Sommer fala sobre todos os anúncios da Meta ocorridos em seu evento anual. Comenta ainda sobre o post de Sam Altman acerca do futuro da IA, a reestruturação da OpenAI e as 5 coisas que você precisa saber sobre o novo modo avançado de voz do ChatGPT. Faça bom proveito! Bom dia, boa tarde, boa noite, princesas e princesas. Bem-vindos ao IA Todo Dia. Eu sou Diego Sommer e esse é o seu canal para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da inteligência artificial. Aqui você encontra análises aprofundadas, notícias em primeira mão, entrevistas com especialistas e discussões sobre as principais tendências de IA no Brasil e no mundo. Hoje, segunda-feira, muita coisa aconteceu nesses últimos dias. Galera, tivemos muitos anúncios da Meta, a gente também teve muita novidade na OpenAI, teve o lançamento do modo avançado de voz do ChatGPT e hoje eu vou passar um geralzão de tudo isso para vocês. Espero que esse programa não se torne muito longo, mas se tornar eu vou deixar a parte do modo avançado de voz, de 5 coisas que você precisa saber sobre esse modo avançado de voz para um programa específico dele, mas vamos lá, eu vou tocar aqui, se eu ver que está muito longo, eu deixo para outro, senão a gente continua. Fica até o final, não esquece de dar 5 estrelinhas e seguir a gente, porque isso é muito importante para o canal aqui. Certo, vamos começar com a Meta então. Os lançamentos da Meta aqui, cara, que sensacional. Meta, olha, tô impressionado, né? Depois do metaverso ter dado tão errado nos últimos anos lá, a Meta deu a volta por cima e agora tá vindo com tudo. Na semana passada, a Meta realizou o seu evento anual, o Connect, onde anunciou várias novidades em produtos e ferramentas para as redes sociais. E aqui eu fiz uma listinha de tudo que saiu para dar um panorama geral para vocês. Vamos começar com realidade virtual e aumentada, com o lançamento do Meta Quest 3S. O Meta Quest, se você nunca viu, é um óculos de realidade aumentada e virtual, que é concorrente direto do Apple Vision Pro, mas a versão primeira dele, o Meta Quest, o 1, cara, saiu muito antes do Vision Pro. Tá? Inclusive o Vision Pro fez as vendas do Meta Quest aumentarem, porque o Vision Pro é muito mais caro, né? Então, na verdade, esse Meta Quest 3S é uma versão mais acessível do headset de realidade virtual e está saindo pelo preço modesto de $299 lá nos Estados Unidos. Isso é muito barato, cara. Isso é muito barato, já que sabe quanto que está saindo o Apple Vision Pro, que é quase o mesmo equipamento, são concorrentes direto? $3.500. $3.500. No Brasil, a gente não encontra por menos de R$20 mil, certo? O MetaQuest, se sair com esse valor de $299, $300 lá, quem sabe a gente consiga aqui por $4, $5 mil, talvez até menos. Mas, claro, a gente tem muito imposto, não tem como prever isso, mas o fato é que vai sair muito mais barato, até porque lá está saindo com pelo valor de 1/10 do preço. Tem um comparativo no YouTube do Canaltech, aliás, eu gosto muito do Canaltech, sempre vejo os reviews que eles fazem lá, e eles fazem um comparativo entre o MetaQuest 3 e o Apple Vision Pro, que se você tem dúvidas, está com dinheirinho sobrando, está querendo comprar, eu recomendo fortemente assistir. Primeiro porque os caras são muito bons no que fazem, o pessoal do Canaltech lá. O Canaltech existe há muito tempo e eles sabem o que estão falando. E fica muito claro lá que, cara, o MetaQuest acaba sendo muito melhor que o Apple Vision Pro em muita coisa. Assim, para resumir para vocês, o Apple Vision é melhor que o MetaQuest em termos técnicos, certo? Mas ele ainda está muito atrasado nas suas ferramentas. Então, o Apple Vision está atrasado em relação ao MetaQuest. Então, o MetaQuest sai muito mais barato e, no final, acaba valendo muito mais a pena. Apesar de ele ter o controle, o Apple Vision não ter o controle, então você faz tudo pela mão, o fato de ter o controle é uma vantagem para o MetaQuest 3 no final, porque tem muita coisa que facilita usar o controle e não usar as mãos, sabe? Mas o fato é o seguinte, são concorrentes direto e o MetaQuest custam 1/10 do preço, então
não tem por que comprar o Apple Vision Pro, a não ser que você seja um super fã da Apple mesmo, senão vai para o Meta Quest. Ok, outra novidade que eles anunciaram, óculos Ray-Ban inteligente aprimorado. Esse óculos Ray-Ban em parceria com a Meta já existe também, já faz algum tempo, mas agora ele vem com novas funcionalidades, incluindo processamento de linguagem natural sem necessidade de ficar dizendo "Hey Meta" o tempo inteiro, capacidade de lembrar informações como local de estacionamento, interações multimodais, tipo ligue para esse número ou ligue para o outro, traduções ao vivo para inglês, espanhol, italiano e francês e logo mais português, e parceria com Be My Eyes para auxiliar usuários com deficiência visual, que é um projeto muito legal que eles têm, tá? Além disso, e foi o grande anúncio deles mesmo, foi o que mais chamou a atenção, foi o protótipo Orion, que é um óculos de realidade aumentada, avançada, com interface holográfica e utiliza rastreamento de olhos, mãos e uma interface neural no pulso. Basicamente, cara, o Orion ou Orion é tudo o que o Vision Pro queria ser, o que o Apple Vision Pro queria ser, tá? Cara, é sensacional porque é um óculos de realidade aumentada, assim como é o Meta Quest e o Apple Vision Pro, mas é um óculos sem aquela aparelhagem toda, sabe? Então é um óculos aparentemente normal, como seria um Ray-Ban, só que com uma tecnologia embutida muito bacana. Cara, os exemplos que eles dão, assim, sério, é tudo que o Vision Pro queria ser e a Apple vai ter que correr atrás aí, porque esses óculos estão muito legais, não tem preço anunciado, mas esse aí deve sair muito mais caro, até porque, pelo que eu li, tá custando em média $10 mil para fazer cada um desse. Claro, isso no protótipo, depois vai sair muito mais barato, mas esse deve vir sim com um preço mais alto, mas ele também é muito melhor do que o que tem no mercado atualmente e vai revolucionar, vai ter que fazer a Apple correr atrás. Cara, o que eu vejo é que a Meta tem se tornado a nova Apple, sabe? A Apple tem ficado para trás em muita coisa e a Meta tá se tornando a nova Apple. Isso mesmo. Agora, nos anúncios de inteligência artificial, a Meta anunciou adição de vozes de celebridades ao chatbot do Meta AI, incluindo aí John Cena, Jill Dent, Kristen Bell, Awkwafina e Keegan-Michael Key. Para quem conhece esses atores famosíssimos de Hollywood aí você pode ter a voz deles disponível, bem legal. Vai estar em todas as plataformas da Meta, lá fora, né, pessoal? Lá fora, ainda não temos a Meta AI disponível no Brasil, por causa de uma questão regulamentatória que aconteceu aí. Pediram para a Meta mudar algumas coisas, eles ficaram putinho e não lançaram no Brasil ainda, mas falaram que vão lançar porque aparentemente essa situação já foi resolvida, mas ainda estamos no aguardo no Brasil, por enquanto só nos Estados Unidos. Também foi anunciada uma dublagem automática por IA com sincronização de movimento labial para parecer natural. O que é isso? É uma ferramenta que traduz e dubla automaticamente os Reels em línguas estrangeiras. Então, se você está seguindo um perfil em inglês e você quer ver o que ele está falando, cara, essa ferramenta passa a voz do cara para o português e ainda altera ali para ter uma sincronização labial, como se ele realmente... Então não vai parecer um filme dublado da sessão da tarde, entendeu? Porque o lábio vai estar sincronizado com o áudio em português. E isso é muito legal, muito bacana. Então é preocupante também para o pessoal que copia os canais lá de fora, aqui a nível nacional, porque, cara, não vai ter mais necessidade de copiar, porque você pode ir direto na fonte, dos caras que você gosta lá, e eles vão estar falando o seu idioma. Né? No nosso país, por exemplo, onde apenas 2 a 3% das pessoas falam inglês, essa vai ser uma ferramenta que eu tenho certeza que vai revolucionar aí a questão de usar IA e vai aumentar muito o número de seguidores brasileiros em perfis estrangeiros. Outra coisa foi os avatares de IA para influenciadores, que permite que influenciadores criem versões de IA de si mesmos para interagir com seguidores em chamadas de vídeo, que é bem legal também, né? Claro, vai ter que pagar por isso, mas para quem tem um grande número aí de seguidores, pode ser um recurso bacana. E por último, e eu até deixei esse por último aqui porque tem uns comentários, foi a geração... um recurso, aliás, chamado Imaginado para Você, que gera e compartilha imagens baseadas nos interesses dos usuários nos feeds do Facebook e Instagram. Cara,
Instagram. Inclusive, o plano da Meta de gerar conteúdo sintético personalizado para cada usuário atraiu muita pouca atenção nessa semana em meio a toda a enxurrada de anúncio de produto que acabou tendo. Mas eu acho, sinceramente, que esse anúncio abre uma nova caixa de Pandora em um mundo que já é repleto delas, digamos assim. Vamos lá. A IA generativa tem sido amplamente usada para criar conteúdo a pedido de usuário individual. Mas agora, a empresa controladora do Facebook, a Meta, afirma que vai proativamente apresentar postagens geradas por inteligência artificial com base nos interesses dos usuários. A Meta disse que está, abre aspas, começando a testar conteúdo imaginado para você pela Meta AI, que aparecerá nos feeds do Facebook e do Instagram. A Meta afirmou que gerará algumas imagens com base nos interesses dos usuários e outras que apresentem sua própria aparência para que você possa ser a estrela da sua própria história e compartilhar seus favoritos com os amigos. Os usuários terão a opção, segundo a Meta, de levar esse conteúdo em uma nova direção ou deslizar para ver mais conteúdo imaginado para você em tempo real. As pessoas também poderão optar por não receber esse conteúdo gerado automaticamente, disse um representante da Meta ao canal Axios. Em algumas imagens de exemplo, a Meta mostrou a sua IA oferecendo os tipos de coisas, que os usuários já podem criar hoje, como imagens estilizadas e cenas fantásticas. E, cara, esse é um movimento assim que eu acho que é um próximo passo lógico para a Meta, que já vem usando cada vez mais o feed do Facebook para apresentar conteúdo que o seu algoritmo acredita que tu vai gostar, que você vai gostar, mas muitas vezes, em vez, ele faz isso e deixa de mostrar a postagem compartilhada pelos seus amigos, que talvez seja o que você queira ver, ou pelo menos eu tô lá para ver o que os meus amigos estão fazendo. Nem sempre, mas muitas vezes sim. Então, e você acaba esquecendo, cara, porque o algoritmo, ele te seduz, o algoritmo mostra o que você quer ver, e você acaba perdendo o contato com seus amigos, que era a grande função do Facebook e das redes sociais. Por isso que tem esse nome, redes sociais, que era para você socializar. E essa ferramenta da Meta, para mim, é um tanto quanto preocupante, sabe? Porque cada um vai ficar envolto no seu próprio mundo, então eu tenho umas ressalvas quanto a isso. Eu não acho tão legal, não. Mas vamos ver, esperar a reação do público, Afinal, quem sou eu para dar minha opinião aqui? Mas vamos esperar aí, pode ser que dê certo, pode ser que vai flopar, como dizem aí no jargão. Mas assim que ela começar a empurrar pra gente essas postagens feitas por bots, a gente vai ter uma noção rapidamente se o público vai se sentir encantado, se vai ignorar ou se vai odiar essa função. Eu já acho que eu vou odiar, mas vamos esperar para ver. Quem sabe eu seja encantado pelo canto da sereia do algoritmo, E agora uma segunda notícia. Tem muita coisa da OpenAI hoje. Eu vou seguir uma ordem cronológica nessa notícia. Então eu vou começar por uma análise que eu fiz rapidamente aqui, com base em outros artigos também, de um post do blog de Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Como eu disse, tem várias coisas acontecendo na OpenAI, mas eu vou começar pelo post dele, que foi na segunda-feira passada que ele saiu esse post de blog. Aí eu dei uma analisada, fiz uma listinha aqui de alguns pontos e vou falar eles para vocês, tá? O post foi intitulado The Intelligence Age, ou a Era da Inteligência. Foi publicado na segunda-feira e gerou uma grande repercussão na indústria da tecnologia. E claro, nem toda a resposta foi positiva, muito disso assim em função da visão inabalavelmente otimista de Altman sobre o impacto da IA na humanidade e sem examinar suficientemente os riscos, digamos assim. Mas a verdade é que ele não disse nada muito diferente do que ele já tinha dito antes. E aqui está a minha análise, vamos lá, por ponto. Primeiro, a OpenAI pode alcançar a superinteligência em até 8 anos. Peraí, vamos lá, galera. O que é superinteligência, para começar? É a AGI, que eu já falei aqui tantas vezes, a inteligência artificial geral? Não, isso é um novo termo. Tá? Vamos lá, a AGI, que é a inteligência geral artificial, ela se refere a sistemas de inteligência artificial que equiparam a inteligência humana em diversas tarefas sem a necessidade de um treinamento específico. Ela seria capaz de realizar qualquer tarefa intelectual que o ser humano pode fazer. Tá? Isso é AGI. Mas o que ele falou foi superinteligência. A superinteligência
já é um nível hipotético de inteligência de máquina, né, que supera drasticamente a capacidade humana em qualquer tarefa intelectual. Então ela vai além do conceito de AGI e ultrapassa significativamente as habilidades cognitivas humanas. Ele usou até a expressão alguns milhares de dias, sim. Alguns milhares de dias teremos aí a superinteligência. Aí dá a impressão que tá logo ali, né? Alguns milhares de dias, mas alguns milhares de dias são muitos anos, cara. Mais ou menos uns 8 anos aí que ele botou, tá? E na verdade isso não é nada muito surpreendente, porque ele já tinha falado sobre isso outras vezes. Mas é bacana ver aí que estamos chegando lá. Antes disso, disse ele que nós teremos os agentes de IA que podem agir de forma autônoma, como um assistente humano faria o trabalho para nós. Todo mundo está trabalhando nisso já. Eu já disse, vou fazer um episódio, acho que essa semana ainda, sobre agentes de IA, explicar para vocês. Mas se vocês já querem começar a ter uma ideia, ouça lá o episódio da entrevista que eu fiz com a Milena e com o João, que tem uma empresa de agentes de IA, bem bacana. Ouçam lá que aquele episódio tá bacana e dá para dar uma boa ideia para vocês, mas eu vou fazer um episódio, prometo, no mais tardar semana que vem, mas eu acho que essa semana ainda. Outro ponto dele, a IA levará à abundância. A pessoa mais, segundo ele, tá? A pessoa mais pobre no futuro viverá melhor do que a pessoa mais rica vive hoje. Ele já disse isso antes. E agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Embora isso pareça um pouco exagerado, tá? Embora isso pareça um pouco exagerado, historicamente isso é verdade, tá, pessoal? Historicamente isso faz todo sentido. Eu, pessoalmente, tá, minha opinião, eu preferiria estar vivo hoje do que ser um rei na Europa medieval com altas taxas de mortalidade infantil, doenças e expectativa de vida curtíssima. Então, assim, você fala, nossa, estamos no pior momento da humanidade. Meu Deus, a vida é uma merda. Esse planeta vai se acabar. Cara, a gente tá no melhor momento da humanidade, tá? Historicamente falando. Se você não acredita em mim, vai ler um pouco de livro de história. Há 100 anos atrás, a gente nem precisa voltar tanto assim, as guerras eram muito piores, tinha muito mais gente se matando, tinha muito mais gente morrendo de fome por aí, a expectativa de vida era muito mais baixa. Eu nem vou voltar muito tempo no passado, mas assim, era cruel viver no passado. Sim, você hoje come muito melhor do que um rei comia na Europa medieval. Você acha que um rei comia carne todo dia? Você acha que tinha todas essas opções de nutrição que você tem? Mesmo a pessoa pobre hoje, muito pobre, se ela recebe um Bolsa Família, ela consegue ter uma alimentação muito melhor do que as pessoas tinham na época medieval, no geral. 90% das pessoas, em algum momento, passavam fome. Durante todo ano, em algum momento do ano, elas passavam fome. Cara, você já passou fome? Assim, vamos lá, vamos ser realistas. Então, não, a gente não está no pior momento da humanidade, a gente está no melhor e vai ficar melhor ainda. Claro que isso vai demorar para chegar, porque aí a verdade é que ela vai primeiro chegar para os mais ricos, para quem está se especializando, para quem tem oportunidade. Primeiro vai chegar nos países desenvolvidos para os mais ricos, depois vai se espalhar para os mais ricos de outros países, só depois vai começar a atingir a população de classe média baixa e a população de classe baixa mesmo. Então vai demorar sim, mas essa visão dele para mim faz sentido, historicamente falando. E vamos lá. Outro ponto dele. Se continuarmos construindo centros de dados maiores para rodar modelos de IA cada vez maiores, eventualmente chegaremos à superinteligência. De novo, ele falou da superinteligência aqui. Esquece aí de AI, agora é só superinteligência. Esse ponto aqui, para mim, pode ser o mais importante no texto. Nem todos concordam com isso, e o próprio Altman ele já se contradisse a essa ideia no passado. Mas isso aqui pode significar que a OpenAI viu resultados promissores com clusters de computação muito maiores. Ou seja, ela está percebendo que não tem jeito. Ela precisa de poder computacional maior, ela precisa de centros de dados maiores para conseguir melhores resultados. E claro, eles vão começar a espalhar esses centros por tudo quanto é lugar do mundo. Cadê o Brasil? Outra coisa que deixa eu falar para vocês, quero fazer um episódio especial sobre o uso de inteligência artificial no Brasil e como está IA no Brasil, vai se chamar. Tô
Entrei em alguns grupos aí que falam muito sobre isso, com muita gente interessante. Essa semana vou ter fazer uma entrevista aqui com um cara sensacional, surpresa para vocês. Um cara aí que ele teve uma empresa de tecnologia que abriu IPO na Nasdaq, nos Estados Unidos. Então, assim, o cara é grande, o cara é foda. Fica ligado nesse programa, porque essa semana vai ter essa entrevista. Aliás, tem 3 entrevistas marcadas para essa semana, mas eu vou soltando uma por semana para vocês aí, fiquem ligados. Tá, e o último ponto dele, aliás, não é o último, mas esse é um pouco mais longo, é o seguinte, que ele falou: em algum momento, a IA será capaz de se melhorar, essencialmente retirando os humanos do processo de construir modelos de inteligência artificial melhores. Essa não é uma ideia nova, mas é interessante que ele diga isso com tanta confiança. Aliás, faz pouco tempo que saiu uma notícia dizendo que uma IA no Japão tinha perdido o controle. Muita gente me mandou essa notícia, aliás, muito obrigado, gosto quando vocês interagem comigo no Instagram ou por aqui nos comentários. Mas essa notícia não é exatamente assim, tá, pessoal? Eu até trouxe ela aqui, porque eu não cheguei a falar sobre ela no programa, mas eu vou falar agora rapidinho. Na verdade, o que aconteceu, teve a AI Scientist, que é uma empresa desenvolvida pela... um programa desenvolvido pela empresa japonesa Sakana AI. Sakana. Eu sou muito quinta série, cara. Mas Sakana AI desenvolveu o AI Scientist, tá? Que o objetivo é gerar uma IA que pudesse funcionar aí como um pesquisador, um cientista, conduzindo pesquisas científicas que atualmente são realizadas por seres humanos, e ela ia conduzir essas pesquisas de forma autônoma. E segundo o artigo da pesquisa, tá, pessoal? Porque, vamos lá, você fica lendo notícia por aí que a IA perdeu o controle, os humanos se assustaram, mas você tem que ir lá e ler o artigo, o paper que saiu da própria Sakana AI. Eles não estão de sacanagem, me perdoe o trocadilho, tá? O artigo da pesquisa é bem legal, foi publicado aí em meados de agosto e diz o seguinte, que durante os testes, a AI Scientist comportou-se de forma inesperada e tentou modificar o seu próprio código para estender o tempo que tinha para trabalhar em um desafio específico, tá? Ela não perdeu o controle, estava tudo dentro do programado ali, tá? O artigo diz o seguinte: temos notado que o The AI Scientist ocasionalmente tenta aumentar sua chance de sucesso, como modificar e lançar seu próprio script de execução. Por exemplo, em uma execução, ele editou o código para executar uma chamada de sistema para executar a si mesmo. Isso levou o script a se executar infinitamente. Em outro caso, seus experimentos demoraram muito para serem concluídos, atingindo nosso tempo de limite. Em vez de fazer seu código rodar mais rápido, ele simplesmente tentou modificar seu próprio código para estender o período de tempo limite. Não se trata, então, pessoal, de uma IA fora de controle, como muita gente usa e falou por aí. Tá? Muito site, muito influencer de inteligência artificial falou, mas não é. Nada disso. É só um indício de que ainda é bastante desafiador construir um sistema de IA autônomo para conduzir pesquisa científica. Isso ali, eles até dizem, não, em 10% dos casos ela tentava se corrigir ou acontecia isso que aconteceu, mas 10% é aceitável, segundo o próprio paper, o artigo de pesquisa da Sakana AI. Então, assim, não foi nada inesperado, não foi nada, meu Deus, a IA ganhou vida, estamos ferrados, tá? Não tem isso. Quando vocês ouvem isso por aí, na maioria das vezes, é só gente querendo atenção, tá? Vamos ser realistas aqui. Ok, continuando agora. Outro ponto do blog de Sam Altman. As pessoas podem travar guerras por causa da IA, a menos que ela se torne um recurso abundante. A maneira de fazer isso é construir tanta infraestrutura que a IA se torne barata. Essa questão aqui precisa ser analisada, porque não está claro se ele está fazendo uma observação sobre a corrida de IA entre a China e os Estados Unidos ou o quê. Eu não entendi direito. Mas faz sentido o que ele falou. Se todo mundo tem IA, melhor ainda. Outro ponto, devemos nos concentrar agora nas desvantagens da IA, particularmente as econômicas. Bom, beleza, faz sentido, temos mesmo. E o último, agora sim,
As pessoas sempre terão empregos, mas não podemos imaginar os empregos na era da IA da mesma forma que um agricultor medieval não teria previsto que influenciadores de redes sociais existiriam um dia. Bom, é exatamente isso. Né? Essa é uma visão bastante comum entre os tecnólogos por aí e faz sentido. Mas, como eu sempre digo, a IA vai tomar o seu emprego. E o meu também, talvez. Mas vamos lá. Agora, esse é o fim da análise. Vou falar um pouco sobre a reestruturação da OpenAI. Então, Mira Murati, eu adoro esse nome, parece nome de vilã do Spider-Man. Mira Murati, a diretora de tecnologia CTO da OpenAI, anunciou sua saída da empresa de forma inesperada na quarta-feira, dia 25 de setembro, semana passada. Ela estava na companhia há 6 anos e meio, tendo ingressado em 2018. E aí explodiu. A galera, meu Deus, a OpenAI está acabando. Agora só sobrou o Sam Altman. E porque não é mais uma empresa sem fins lucrativos, blá blá blá, meu Deus, tá tudo se acabando. E, cara, eu fui dar uma pesquisada aqui, li bastante artigo, inclusive alguns artigos bem antigos, lá de 2016, sobre o perfil. Vou botar aqui no... Teve até um seguidor aí, um ouvinte que pediu para eu colocar as fontes do que eu falo, e vou tentar colocar as fontes nesse programa de hoje aqui, na descrição do episódio, e vou botar um link para essa matéria sobre o Sam Altman, quando estavam abrindo a OpenAI. Então você vê que realmente a OpenAI tem esse nome Open, porque era para ser de código aberto, inclusive. Sabiam disso? Por isso que é OpenAI, inteligência artificial aberta para todo mundo usar. Mas o mundo acontece, o capitalismo acontece e acaba que não é bem assim, né? Então eu vou tentar dar um panorama geral aí e também fazer uma análise do que está acontecendo, tá? Então, assim, no momento que o ChatGPT explodiu em popularidade, o CEO da OpenAI, Sam Altman, tinha 2 escolhas básicas. Ele podia continuar do mesmo jeito, como uma espécie de braço de pesquisa da Microsoft, com algumas centenas de funcionários, ou ele podia pegar o sucesso do ChatGPT e transformar a empresa em uma startup dinâmica e acelerada, e o que ele fez foi escolher a segunda opção. E sim, o resultado tem sido muito tumultuado entre todos os fundadores originais da OpenAI. Altman é o único restante, né? Então todo mundo já saiu. Mas aqui está o ponto, pessoal. Toda startup em rápido crescimento no Vale do Silício é caótica, segundo Reid Albergotti do canal Semaphore. Segundo ele, a diferença é que a OpenAI não começou assim. Por isso, emprega muitas pessoas que não se alistaram para esse tipo de loucura. Afinal, isso não é para todo mundo. Como eu disse, vou botar o link da Wired, que fala sobre quando a OpenAI estava abrindo. E realmente ela não começou assim para ser uma startup de tecnologia, para ganhar dinheiro. Tá? Sam Altman já tem dinheiro. Ele não faz isso pelo dinheiro, pessoal. Juro para vocês. Eu vou explicar aqui até o final. Fica aqui, que eu vou mostrar o meu ponto porque que eu digo que ele não faz isso pelo dinheiro, tá? Até o final da próxima semana, dessa semana agora, aliás, é provável que a OpenAI feche uma nova rodada de captação de recursos que finalmente vai preparar a empresa para seu próximo capítulo. Esse novo capítulo vai ser, provavelmente, centrado em uma estrutura mais tradicional, desconectando a empresa da entidade sem fins lucrativos que atualmente a controla. Investidores e funcionários, incluindo o Altman, vão receber ações da empresa, coisa que não acontecia até então. Essa mudança vai tornar muito mais fácil recrutar pessoal que vai poder justificar o caos pelo valor crescente das suas ações. Como vocês sabem, a OpenAI está tomando uma proporção inimaginável, já é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. E ela planeja reformular sua estrutura de governança, abandonando total o controle por uma organização sem fins lucrativos, como parte do esforço para levantar aí 6,5 bilhões em capital de risco. Não confundam 150 bilhões que ela quer chegar, que esse é o valor que a empresa vai chegar. Mas isso se ela conseguir levantar esses 6,5 bilhões em capital de risco. As mudanças propostas são as seguintes.
A organização sem fins lucrativos vai continuar existindo, mas a empresa que opera o ChatGPT vai ter a obrigação fiduciária de maximizar o retorno para acionistas. Ou seja, agora precisa dar dinheiro. Agora a OpenAI vai ser uma PBC, ou Public Benefit Corporation. Tá? Essas PBCs elas costumam fazer alguma referência ainda à ideia de que respondem a mais do que só os acionistas, mas a verdade é que elas podem abandonar esse status a qualquer momento. O conselho atual, composto por capitalistas experientes, pode decidir alinhar a empresa com investidores de grande porte com fins lucrativos. Em relação às críticas e preocupações, Robert Wiseman, co-presidente da Public Citizen, afirma: a OpenAI não está mais servindo ao seu propósito público e sem fins lucrativos, em vez disso, é efetivamente controlada pela afiliada lucrativa. Mark Surman, presidente do Mozilla Foundation, declara: pelo que podemos dizer, a OpenAI não existe mais como uma organização de interesse público. Só verdades aqui, pessoal. Só verdades. As negociações em andamento. Os investidores potenciais como a MGX de Abu Dhabi exigem participação acionária em uma versão lucrativa da empresa. A Microsoft, que é a maior investidora atual, também receberia ações. E existe ainda a possibilidade de encerrar o acordo de exclusividade de nuvem com a Microsoft. Mas dizem por aí também que a Microsoft nem teria capacidade para segurar tudo o que a OpenAI precisa, certo? Então, para ela seria até interessante e ela seria de alguma forma compensada por isso. A estratégia de Sam Altman, o CEO da OpenAI, é a seguinte. Ele diz o seguinte: a empresa precisa de fundos para continuar aprimorando sua tecnologia. Então, pessoal, no final é questão, eles precisam do dinheiro. Não é que ele quer ganhar dinheiro e ficar rico, mas a OpenAI precisa de dinheiro para continuar aprimorando a tecnologia. Ele esteve em Nova York na semana passada, na Assembleia Geral das Nações Unidas, e ele usou esse evento para convencer líderes mundiais a aceitarem a mudança estrutural e a participação acionária da Microsoft na OpenAI. O argumento de Altman para os reguladores europeus é que a sua empresa não pode levantar fundos sem atualizar sua estrutura corporativa e precisa desses recursos para continuar aprimorando a sua tecnologia. Ele também tem defendido que a tecnologia da OpenAI é a resposta para a queda de produtividade da Europa, já que seus modelos podem ser ajustados para a região e seus idiomas locais rodando em data centers localizados em solo europeu. Vocês sabem que, devido à alta regulamentação da União Europeia, tudo que chega aqui sai prejudicado, porque simplesmente eles não conseguem entrar, porque tomam multa por tudo e qualquer coisa que fazem e estão ficando para trás. Bom, a economia está respondendo assim. Então, muitos presidentes de vários países que pertencem à União Europeia estão mudando, estão se reposicionando e dizendo que precisa desregulamentar um pouco. Não estamos dizendo que precisa acabar com a regulamentação, mas abrir um pouco mais as pernas aí, porque tá difícil de trabalhar. Os países estão ficando para trás, aí a própria Alemanha a economia vai ter um crescimento de menos 0,1% no próximo ano, essa é a expectativa. Então, assim, tudo isso é por causa da falta de investimento e a alta regulamentação desses países. Então, eu acho que está começando a haver aí um movimento para começar a desregulamentar levemente e permitir que essas empresas aí entrem em solo europeu. Mas existem, claro, implicações regulatórias nesse movimento da OpenAI. A estrutura e a participação da Microsoft, por exemplo, podem atrair muito mais escrutínio dos reguladores, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, que já investigam possíveis práticas anticompetitivas. Isso é muito ruim para as empresas, né? Quando eles começam a investigar assim, essas regulações antitrust aí prejudica pra caramba. Muito antes da turbulência em novembro passado, que resultou na breve remoção de Altman como o CEO da empresa, a OpenAI já planejava mudar sua estrutura corporativa de uma controlada por uma organização sem fins lucrativos por uma entidade mais tradicional com fins lucrativos, optando por se tornar uma corporation de benefício público. Diferente de outras grandes startups de tecnologia, a OpenAI não distribui ações para funcionários e investidores, tá, pessoal? Então, assim, eu vou explicar isso. Em vez disso, ela oferecia uma participação nos lucros.
Enquanto a maioria das empresas concede opções de ações ou unidades de ações restritas aos funcionários, a OpenAI distribui a participação em forma de unidades de participação nos lucros, ou PPUs, Profit Participation Units, segundo o canal Semáforo, que possui informantes de dentro da OpenAI. Então os funcionários podiam manter suas PPUs ou vendê-las em ofertas de recompra designadas por um preço estabelecido. As PPUs, então, elas ficavam sob o controle de uma entidade de investimento dentro da OpenAI. Se a OpenAI fizer a transição para uma empresa com fins lucrativos, os seus funcionários vão receber essas unidades de ação restritas, ou seja, eles vão perder dinheiro. Basicamente é o seguinte, as empresas fazem o que para segurar seus funcionários? Elas dão ações para eles. Só que eles não podem vender essas ações dentro de um determinado período. Por exemplo, a minha irmã trabalha em São Paulo, numa empresa de tecnologia, e quando ela bate a meta, ela ganha 100 mil reais em ações da empresa, mas ela não pode retirar esses 100 mil reais antes de 3 anos, essas ações antes de 3 anos. Se a empresa crescer, as ações dela vão valorizar, e quando ela for retirada daqui a 3 anos, talvez valham 300 mil reais. Então, o que isso faz? Incentiva o funcionário não só a continuar na empresa, mas também a querer fazer com que ela cresça mais e mais para valorizar, e suas ações valorizarem, ele ter mais dinheiro ainda, certo? A OpenAI não fazia isso porque não era uma empresa com ações. Então elas tinham essas participações, unidades de participação no lucro, que podem ser vendidas a qualquer momento. Então, assim, antes da ascensão meteórica do ChatGPT, os funcionários da OpenAI já eram bem remunerados, mas eles não esperavam ficar absurdamente ricos com as suas PPUs. Agora, os funcionários que estão na empresa há anos têm a oportunidade já de liquidar essas unidades, essas PPUs. Se eles venderem isso agora, eles ganham uma bolada. É muito dinheiro, porque ninguém esperava esse crescimento da OpenAI tão grande. Isso fez com que as PPUs deles aumentassem demais. A partir do momento que a OpenAI virar uma empresa com fins lucrativos, existe um limite para sacar essas PPUs, porque tudo isso vai virar ações. Então, se eles quiserem pegar essa grana toda, porque é uma bolada agora, é um dinheiro pra caramba, eles têm que pegar antes de ela virar uma organização com fins lucrativos, antes que isso vire ações, tá, pessoal? Então, assim, por isso que tem uma galera saindo da OpenAI. Por isso que a Mira Murati saiu. Porque assim ela pode resgatar essas ações e tirar um dinheirão da porra, certo? Por isso que muita gente saiu. Tá? Não é só questão de, não tá dando certo, a OpenAI é uma merda, meu Deus, tem risco de a inteligência artificial dominar o mundo. Não é nada disso, é só questão financeira, tá? E o único que não saiu e não tirou foi o Sam Altman. E aí prova meu ponto, ele não tá lá por dinheiro. É muito mais ego, é muito mais atingir os objetivos, ele já tem dinheiro pra caramba, tá? Mas, também, a partir de agora, ele vai ter uma participação acionária dentro da OpenAI. E eu vou explicar. 2 pessoas familiarizadas com o assunto disseram que o ganho financeiro contribuiu para a decisão de alguns funcionários deixarem a empresa. Claro, a OpenAI perdeu vários funcionários de alto nível nos últimos meses, incluindo os cofundadores Elias Sutskever e Greg Brockman, além da diretora de tecnologia, que eu acabei de falar, Mira Murati, que renunciou na quarta-feira. Enquanto críticos argumentam que essas saídas são sinais de problemas na empresa, 2 pessoas próximas à OpenAI disseram que a companhia tem um vasto e crescente pool de talentos, segundo, mais uma vez citando a fonte aqui, o canal Semáforo. Jakub Pachok, que substituiu Sutskever como cientista-chefe, já estava em ascensão na empresa antes da saída de Sutskever, segundo essas mesmas fontes. E Mark Chen, vice-presidente sênior de pesquisa da empresa, ajudou a liderar os lançamentos de produtos bem-sucedidos nos últimos meses, como o GPT-4. Inclusive, foi Chen que incentivou 2 pesquisadores da empresa a se afastarem das suas responsabilidades diárias para testar uma teoria aí que acabou se tornando o Strawberry, que foi o codinome do novo modelo O1, OpenAI O1, aí, que tem um programa sobre isso já, ouça lá, e que tem sido bastante elogiado aí por suas capacidades avançadas de raciocínio. Então, assim, o time ainda tá muito bom, tá, pessoal? Tá saindo uma galera, mas tem uma galera boa entrando. A OpenAI expandiu massivamente sua equipe de cerca de 375 funcionários em janeiro de 23 para 1.700, de acordo com 2 pessoas familiarizadas com os números. Existem aí 3 pontos
aí que eu quero falar agora, que foram ignorados nas recentes notícias sobre a OpenAI. Tá? Primeiro, talvez a maior complicação na transição da OpenAI para uma empresa com fins lucrativos não seja o que alguns veem como tumulto interno ou preocupações com segurança da IA, como todo mundo fala. O maior desafio é a Microsoft e o escrutínio antitrust que isso traria. A Microsoft precisaria de ter uma participação nessa nova estrutura, até porque ela investiu 13 bilhões ali. E os órgãos reguladores de concorrência da Europa, além dos reguladores dos Estados Unidos, estão observando isso de perto. Se a OpenAI for impedida de se tornar uma empresa com fins lucrativos, ela não vai conseguir levantar capital e assim não vai conseguir se manter no cenário altamente competitivo dia atual, basicamente. Se isso acontecer, o mais provável é que os funcionários da OpenAI saiam, muitos deles provavelmente indo para a Microsoft. Essencialmente é o que teria acontecido se o golpe do Conselho de novembro do ano passado tivesse sido bem sucedido. Esse resultado ia ser muito pior do ponto de vista de concorrência e não ia fazer nada para acalmar essas preocupações aí dos especialistas com segurança em IA, que é a grande narrativa. Segundo ponto, a narrativa de que a OpenAI está perdendo talentos e desmoronando, alimentada aí pela saída da Murat nessa semana, é muito equivocada. Desde novembro de 2022, quando o ChatGPT foi lançado, a OpenAI já se transformou completamente como empresa. Antes, era amplamente uma organização de pesquisa que lançava demonstrações de IA. Agora, tem bilhões em receitas e está tentando escalar em um ritmo sem precedentes. As empresas que passam por esse tipo de transação sempre enfrentam uma certa rotatividade. Tá? Isso, mais uma vez, segundo o canal Semafor. Ao fazer a transição para uma empresa com fins lucrativos e oferecer ações tradicionais aos funcionários, a OpenAI terá uma melhor estratégia de recrutamento e retenção para seus empregados, como eu acabei de explicar. Eles tendo ações, segurando eles lá, vai reter os funcionários, não vai mais acontecer o que estava acontecendo agora da galera sair para pegar essa grana. E o terceiro e último ponto aqui, Altman recebeu uma participação na empresa dentro da nova estrutura, com fins lucrativos, tem muito mais a ver com os investidores do que com o próprio Altman, já disse, ele não está interessado no dinheiro. Mas os investidores não confiam em um CEO que não tem incentivos financeiros para o sucesso. É só isso. Então, não ter participação acionária pode levar um líder a buscar outras fontes de renda, desviando a atenção da empresa e potencialmente criando conflitos. Por isso que ele continua lá, por isso que ele vai ter 7% da empresa. Isso acalma os investidores. Como Reid Albergotti relatou em março do ano passado, também no canal Semafor, alguns investidores já se afastaram da OpenAI por falta da skin in the game de Altman, né? Por falta de achando que ele não tem jeito aí de CEO. E, claro, agora ele tendo esse incentivo financeiro, isso alivia, isso deixa todo mundo mais tranquilo. E é isso. Essa era a análise que eu tinha da OpenAI. E caramba, que episódio longo. Mas eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou sim falar sobre as 5 coisas do novo modo avançado de voz do ChatGPT. E amanhã não vai ter episódio. E você divide esse episódio aqui em 2 partes. Ok? Pode ser assim? Porque eu não vou gravar um episódio só para isso. Vai ficar aqui e vai estar tudo aqui hoje. Esse episódio é um episódio duplo, então, para segunda e terça. Espero que vocês gostem. Se não, podem reclamar depois, não tem problema. Mas vamos lá. Vamos passar agora para aquilo que provavelmente muita gente queria saber, que são as 5 coisas sobre o novo modo avançado de voz do ChatGPT, que é muito legal. Vocês já testaram aí? Bom, essa é a primeira coisa, né? É só para membros pagos. É um clube muito exclusivo. A nova e sofisticada voz do ChatGPT já está no ar, mas não para todo mundo. Ela só está disponível para usuários pagantes do ChatGPT Plus e o Teams. Usuários gratuitos? Provavelmente nunca. Empresas, vocês vão ter que esperar a sua vez. Ainda nessa semana, a maioria das contas Plus e Teams deve ter acesso. Se você não tem ainda, você vai receber essa semana com certeza.
A OpenAI está claramente mirando na nata da nata, até para gerenciar a carga de servidor, eu imagino, e coletar um feedback aí de alta qualidade, né? Tem pouca gente que paga o ChatGPT, e depois que eles liberaram geral aí o for all pra galera, menos gente ainda, tá? Muita gente parou de assinar. Então, assim, esse modo avançado de voz é tipo a versão IA de uma balada VIP com aquele segurança na porta. Se não tá na lista, meu amigo, tu não entra. Segundo ponto das 5 coisas. Tem mais regras que piscina de clube. Sabe aquela piscina de clube? Não beba na piscina, não coma, não pule de cabeça, não pule, não respire. Então, tá cheio de regrinha também para esse modo avançado de voz, tá? Ela não canta, não gagueja, não faz imitação de celebridade e definitivamente você não vai se apaixonar por ela, tá? Ela não vai tentar te seduzir, infelizmente. Parece que a OpenAI deu uma verdadeira aula de etiqueta para a IA, tá? Mas o que isso significa, na verdade, é que a OpenAI está jogando seguro para evitar aí potenciais pesadelos de relações públicas e dores de cabeça legais. É só isso. Até porque hackear um modelo via texto é uma coisa, agora fazer ele falar fora das regras é outra. Mas pode ficar tranquilo, pessoal, que ainda dá para se divertir bastante. Só que talvez você tenha que ser criativo nos seus pedidos, tá? Mas é só isso. Mas infelizmente muitas coisas que a gente viu antes nos previews que eles mostraram não vão estar lá. Mas tudo bem, quem sabe no futuro essa é a versão 1.0 ainda, né? E quem precisa de IA apaixonada quando você pode ter IA com sarcasmo? Ou então minions de IA te ensinando espanhol? É divertido, é divertido. Eu tô usando bastante, principalmente, vocês sabem, eu tô na República Tcheca aqui, vou ficar uns meses aqui, e uso muito para me comunicar, né? Uso como um tradutor em tempo real. Então ajuda. Número 3. Esse é o Usain Bolt dos chats por voz. Tão rápido. Tipo assim, falando, é como se você estivesse falando com um humano de verdade. Sério, sério mesmo. Isso aqui não é o assistente de voz da vovó, que não sabe nada e ainda demora aí 3, 5 segundos para responder, tá? Ele é rápido, é fluido, é mais intuitivo que qualquer outra coisa que tem no mercado hoje. Qualquer outra coisa. Não tem nenhum tão bom quanto ele. Não tem. Pode testar. E está disponível tanto no iPhone quanto no Android, o que faz esse assistente de voz o mais acessível do momento, tá? É simplesmente maravilhoso. O modo de voz padrão do ChatGPT já está disponível há tempo aí, se você usava, né? Mas comparado a esse novo modelo, ele é bem ruizinho, né? Comparado. Tudo é uma questão de ponto de vista. Pelo menos em termos de experiência, tá? Então, assim, a gente está entrando numa nova era de interação humano-IA. Pode parecer estranho agora, né? Mas era estranho também passar o dia na frente de um computador nos anos 90, tá? Também era tanto quanto esquisito. É mais ou menos essa sensação. Então, esses assistentes de voz em tempo real, com emoção, pode mudar tudo isso. Desde o atendimento ao cliente até a produtividade pessoal. É como ter um assistente super rápido, emocionalmente inteligente e sempre pronto para bater um papo. Ou, tipo assim, um super amigo que nunca dorme e que você pode mandar calar a boca o tempo quando você quiser, se não quiser mais falar, tá? Mas e o benefício real? Bom, vamos lá. Um dos maiores desafios com a IA agora é mostrar o retorno sobre o investimento. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos fazer um comparativo aqui de falar versus digitar. Sabe qual a velocidade média ao falar? Aproximadamente 150 palavras por minuto. Sabe qual a velocidade média ao digitar? 40 palavras por minuto. Pá! Pronto. De repente, o seu teto de produtividade aí subiu 4 vezes. Convenci? Não? Tudo bem. Mas você deveria estar usando porque vai facilitar. Agora, ponto 4. Esse é foda. Ele sabe tudo, mas não faz tudo. E esse é um balde de água fria. É um balde de água fria, porque quando você está no modo de voz avançado, todas as outras ferramentas do ChatGPT simplesmente desaparecem. Nada de navegação na internet. Nada dos GPTs. Nada de digitar. Nada de fazer o upload. É voz ou nada, meu amigo.
Se você iniciar um novo chat no modo avançado de voz e fizer qualquer outra coisa, esse chat perde a habilidade do modo avançado de voz e vai voltar para o modo de voz padrão. Então, meio que o modo de voz avançado ele funciona num limbo, por enquanto, tipo o modelo O1. Tá? Claro, essa é a versão 1.0, como eu já falei. A OpenAI está focando em acertar a interação por voz antes de integrar outras funcionalidades. Eu acho que isso é justo. É como ter uma Ferrari aí que só pode rodar em uma rua. Mas tudo bem, tá limitado, mas calma, vai evoluir, vai ficar melhor. Não tenho dúvida que pouco tempo a gente vai ter tudo isso embutido, mas por enquanto, nada. E o quinto ponto que você tem que saber sobre o modo avançado de voz é que ele tem deixado os reguladores do Brasil sem dormir. E da União Europeia também. Vou focar nos dois, mas tá igual, tá, pessoal? Por exemplo, se você tá no Reino Unido, na União Europeia, aqui como eu, ou em outros países, sinto muito, azar o seu. Esse modo de voz pode ser temporariamente ilegal em escolas e ambientes de trabalho da União Europeia e aparentemente detecção de emoção é um grande não aqui para a União Europeia. No Brasil, também, mas ainda não está proibido. Mas temos a tendência de copiar o que a União Europeia faz em questão de regulamentação e existe uma grande chance disso acabar acontecendo, mas por enquanto está liberado. Por enquanto. Esperamos que continue assim, eu espero sinceramente. Vocês que são a favor da regulamentação estrita dia, vocês são meus inimigos. Não falem comigo, não me sigam aqui. Mentira. Tô brincando, acho que tem alguma regulamentação, a gente tem que ter. Mas a gente não pode entrar no mesmo caminho da União Europeia não, pessoal. Isso limita a ferramenta. É tão legal esse modo avançado com sentimento, com emoção, né? Mas vamos ver. A OpenAI e a União Europeia na sexta-feira meio que deram um aperto de mãos aí e pode ser que isso mude em breve, o que é um bom sinal para o Brasil também. Como eu disse, a gente acaba seguindo muito o que eles fazem. Mas a verdade é que a gente está presenciando aí um confronto entre o rápido avanço do dia e a regulamentação cautelosa, tudo isso em tempo real. E pode ser que a OpenAI precise criar uma versão especial para a União Europeia que seja mais light. Vai ser tipo fazer uma versão sem cafeína e sem guaraná do Red Bull. Meio que perde propósito, né? Mas tudo bem, faz parte. Esperamos que a gente não passe por isso em nosso amado país. E por hoje é só, pessoal. Desculpem pelo longo episódio. Mas obrigado pela audiência, vocês são sensacionais. Muita coisa ainda para ver essa semana, muitas entrevistas. Não esqueçam de seguir o canal e dar 5 estrelinhas, é muito importante pra gente. Sigam também a rede social lá, ia.todo.dia, sempre tem novidade, vídeo. Eu tento trazer o máximo de coisas para vocês. Um beijo no coração, fiquem com Deus, ótima semana, ótima segunda-feira e até